e eu estou aqui todas as terças das 11h30 ao meio-dia, falando um pouco sobre vida saudável para você. E hoje tem um adolescente que eu conheci, criança, mas hoje ele é adolescente, para falar um pouco a você, ouvinte, lembrando que o Nathan é de menor e eu trago aqui a autorização dos pais dele também. Vou mandar uma declaração para a escola dele, né, para ver se isso possa fazer com que ele não tenha falta hoje, né? Acredito que sim. Então, vamos falar um pouquinho. Eu conheci então ele porque eu estava atendendo a mãe dele com algumas dificuldades e olhando para ele naquela época, eu tentava conversar com ele, ele estava muito fechado. Exatamente. Sério, sério mesmo, mas não era só o sério, havia um olhar de tristeza. E aí ele vai falar alguma coisa sobre isso. E aí eu falei pra mãe dele que ele também precisaria de umas sessões terapêuticas e aí depois deu mais um tempinho e aí eu fiz umas sessões terapêuticas com o Nathan. E isso fez com que eu consegui ver ele e nas sessões logo eu percebi que a tristeza não era a família, a tristeza era a escola. Não que a escola tivesse culpa, mas havia alguma coisa errada ali que fizesse com que ele não se sentisse tão bem quanto precisaria para tirar notas boas, para estar bem no colégio, para se sentir amado e para poder levantar bem cedo de manhã e com vontade para o colégio, né? Pois é. Bom dia, Nathan. Bom dia a todos e todas. E eu agradeço a Lourdes Maria por eu estar aqui e é isso aí, estamos animados por aqui. Estão animados. Então, o que ele vai falar hoje não serve só para você, mãe e pai, mas serve para você, mãe e pai, olhar, observar o seu filho, olhar e analisar que às vezes seu filho tem uma dificuldade. Talvez você, mãe, você, pai, deixe um pouco mais o seu celular de lado. Quando você olha muito para o celular, você olha pouco para o seu filho. E quando você olha pouco para o seu filho pode estar passando por necessidades, que não é o caso da mãe e do pai dele, mas às vezes o seu filho está passando necessidades que você, mãe, você, pai, poderia estar ajudando de 100%, 50% inicialmente. E os outros 50% pedir ajuda a profissionais, né? Como foi o caso do Nathan. Então, vamos lá. O Nathan, ele passou por anos. Quantos anos foram isso? Nossa, foi bastante anos. Primeiro ensino fundamental, que foi a partir lá de 2016, 18, por aí. Eu sofria bastante bullying quando eu comecei a usar óculos. Na metade de 2014 eu comecei a usar óculos. Na primeira vez que eu entrei na escola, ninguém se mexia nada, eu tava bem de boa. Mas no segundo dia aí que começou o bullying. E foi bem complicado nos primeiros dias, porque eu não estava acostumado, porque eu não sabia o que era apelido, não sabia o que era bullying, e eu sofria bastante. Então, o teu sofrimento foi de 2014 até aproximadamente 2018, 2019, por aí? Exatamente. Fazem quantos anos que você está agora sem essa sensação de ter bullying? Deixa eu ver, acho que foi uns 3 anos. 3 anos. Então, sim. Pensa, desde 2014, faz uns 3, 4 anos que ele não sofre mais bullying. Mas o que precisou haver e fazer para que isso não fosse assim? A pergunta é, no primeiro dia você usou óculos, tudo bem. A partir do segundo dia, o que foi acontecendo? No segundo dia, eu já tentava comunicar com as outras pessoas para tentar fazer amizade, fazer os trabalhos em grupos, e esse tipo de coisa, sabe? Natural da escola. Exatamente. E quando eu comecei a fazer amizade com as outras pessoas, nos primeiros dias todo mundo normal. Ninguém se conhece ali. Aí, quando já foi se aproximando, já foi sim dando os apelidos já. Daí, como comecei a usar o meu óculos, aí já surgiu aquele apelido já. E aí, 4 olhos, tudo bom? Bom dia? E eu já me sentia comovido, porque eu não gostava desse apelido. Aí eu já falava, viu, para com esse apelido, já não gostei desse apelido. Tinha fundo de garrafa, que você falou na época. Exatamente, fundo de garrafa. E era complicado isso. Era sempre esse tipo de coisa. Eu falava pra eles, só que eles não paravam. Ou seja, o que o Nathan tentava fazer? Eles chamavam de 4 olhos ou de fundo de garrafa, entre outros apelidos. E ele tentava fazer com que o aluno, o colega, parasse pela irritação sua, né? Exatamente.
parasse porque ele estava se sentindo mal, ele estava se sentindo prejudicado com isso. Só que normalmente bullying não funciona dessa forma. O bullying tem uma finalidade que você tem um outro jeito de tirar ele. E eu pergunto, naquela época, ir para a escola, como é que era sair de casa e ir para a escola se lá era um ambiente pesado? Era desconfortante. Teve dias que eu falava pra minha mãe assim, tipo, mãe, não quero ir pra escola de jeito nenhum. Eu sei que tinha o apoio dos professores, só que eles não estavam lá todo santo dia. Então era complicado, era um peso na consciência quando chegava na escola, saber que você vai tomar aquele apelido na sua cara, vamos dizer assim, e era complicado. E não tinha como não ir sem óculos, porque tem um potencial grande de grau que você usa, né? Exato. Então não tinha como não ir. Imagina você, mãe, seu filho precisando ir num lugar onde ele não se sente bem. E olha, mãe, eu já atendi não só o Natan, eu atendi muitos e muitas meninas e meninos que passavam por isso e precisam aprender. Além de aprender, precisam tirar esse peso de dentro deles de uma forma, dentro de uma sessão, dentro de sessões terapêuticas, para que eles possam ter não só o entendimento, mas avaliar tudo isso como seres humanos para dentro deles, porque a coisa está dentro de você, né? Exatamente. E aí o que foi isso? Chegou um dia, eu falei para ele assim, que ele usava óculos e eu usava óculos. Qual foi a minha atitude naquele dia? Tirar o óculos, sim, talvez, né? Exatamente, tirar o óculos. Eu falei assim, Natan, tira o óculos. E ele tirou o óculos e eu tirei o óculos. Eu perguntei pra ele, você tá me enxergando? E aí você... Não, eu não enxergo. Eu não enxergo. Eu falei, eu estou te enxergando meramente, eu sei onde é que é sua boca, nariz, olhos, porque eu enxergo um pouco melhor. Mas ele disse que não estava me enxergando. E aí eu falei assim, Natan, a gente não é diferente do que qualquer outro deficiente. Um cadeirante precisa da cadeira e nós precisamos do óculos, né? Exatamente. Quem não tem um braço e uma perna, se consegue um braço mecânico, uma perna mecânica, é o nosso óculos. Exatamente. E aí eu fui falando e o Natan parecia que ele foi crescendo na minha frente, ele foi se aderindo, ou seja, a sensação que eu tive é que você não estava mais se sentindo sozinho. Eu não sentia mais sozinho. Eu senti acolhido. Acolhido. Vamos pôr os óculos, senão você não enxerga nada e eu enxergo só um pouco. Bom dia, Mauro. Bom dia. Tá ouvindo nós, mas não tinha dado um bom dia. Né? Exato. E aí eu falei pra ele, agora, você colocou óculos, como você se sente? Mais ou menos, você lembra que você falou naquele dia? Eu lembro que ele falou assim pra mim, agora eu enxergo. Exatamente. Né? E aí eu falei assim, então, você sabe que quando passa um cadeirante do nosso lado, quando passa uma pessoa sem perna, sem braço, ou alguma coisa na deficiência, o que acontece? A gente olha. Sim, né? exatamente. A gente olha. Então eu coloquei o Natan nesse mesmo lugar. Natan, você vem com óculos. Tudo bem, um óculos normal, só um óculos, não te colocaria naquele pedestal de 4 olhos, de fundo de garrafa, né? Sim. A partir dali, eu falei, só que você tem que ter, seria um aparelho um pouco maior, mais sofisticado seu já do que o meu. Então, nós temos que levar em consideração. Se eu, quando passo um deficiente ou coisa assim, eu olho, os outros olharem pra você, pois é normal. É normal. É normal. Então, o fato dos outros olharem pra ele também era normal. Por quê? Porque o óculos dele chamava um pouco mais atenção, exatamente, né? Por ser assim. E quando a criança, quando é menor, parece que aparece mais essa diferença. Exato. Então, a partir daquele dia, o Natan mudou. Mudou como? O que aconteceu a partir daquele dia na sua vida? Quando a gente falou sobre o óculos e sobre o que aconteceu quando você entendeu que você também tinha uma deficiência e que isso ia te ajudar com relação à sala de aula. Como você foi para a escola no outro dia? Foi, assim, confiante, vamos dizer assim. E depois, quando eu fiz a sessão, eu me senti bem. Me senti confiante, cheguei lá, falei, sim, agora vamos lá. Vamos ver. Aí, chegamos lá, aí já começaram já. Tipo, aí, 4 horas, aí eu já cheguei cedo. Tudo bom? Eu não fazia isso, porque eu sempre falava assim, viu, cara, melhor você parar, eu não gosto do apelido. Mas depois que eu fiz
a Lourdes Maria, e eu já sentia confiante e falei, tudo bom? Pronto, já ficou com uma cara de surpresa. Me lembro até hoje a cara de surpresa que um amigo meu fez. No segundo dia, como eu já cumprimentava, agora no segundo dia... Achava bonito? Joia, que legal, que bom. Exatamente. Ninguém parou assim, tipo, parece que acabou a graça pra eles. Não sentiu mais graça. Porque se eu dasse atenção, falasse assim, viu cara, melhor separar, não tô gostando, não sentiu mais graça. Porque se eu dasse atenção, falasse assim, viu cara, melhor separar, não tô gostando, isso era uma motivação para eles continuar. Porque eles querem que você fique irritado com eles, pra você fazer coisa errada. E eu a motivação virou de lado. Exatamente, eu virei a motivação. Foi muito legal. E assim, no terceiro dia, parou, sumiu já. E aí foi assim, sim, teve alguns casos que alguém me chamou de quatro olhos, mas eu só reagia do mesmo jeito que a Lourdes me ensinou e parou no mesmo dia. Então veja bem, eu não sei se vocês, radiovintes, ouviram ele. Ele estava com uma voz, quando eu estava falando sobre as dificuldades dele naquela época, ele estava com uma voz, falando aqui nos microfones, e estava numa sensação de emoção mais aguda. Eu nem pensei que ia chegar naquele lugar, mas olhando, ele estava com uma sensação mais forte para dentro. Quando ele começou a falar da libertação, se vocês que vão assistir isso, vocês vão perceber que ele abriu o sorriso, ele falou diferente, teve mais motivação, teve mais alegria, ou seja, ele já aqui no estúdio, ele já incorporou aquele menino no dia depois da sessão, que era aquela sessão mais... era uma sessão um pouco mais chata, porque eu fiz ele se interiorizar, se entender, se colocar nesse lugar. Mas veja, quando ele chega na escola e começa a achar graça do que o outro está falando, exato, o outro perde. Perdeu a vontade de dizer as palavras. Ele perde a vontade de querer chatear, porque o Natan já não estava mais se chateando com isso. Exatamente, porque perdeu a graça para eles. Então, aí o que acontece? Você mãe, você pai, sempre olha e observa isso um pouco. O quanto isso muda a vida do ser humano. Imagina uma criança não querer ir na escola, porque lá não é um ambiente bom, mas precisa mesmo, porque o governo ia pegar no pé dos pais se você não fosse. Então precisa ir, mas chega lá e praticamente está com os inimigos. Não que esses colegas fossem inimigos, mas a forma que eles iam com o Natan, para o Natan eles eram inimigos, né? Porque eles prejudicavam ele. E aí você, pai, você, mãe, que tem filhos, também coloca isso neles. Para não ficar chateando uma criança, uma coisa que tem, alguém que tem algum problema. Porque o problema já é um problema e já é difícil. Sim. Agora, em cima do problema, ter bullying, ter chateação, ter um monte de coisas que prejudica, aí a coisa muda mais ainda de lugar. Você quer entrar em contato comigo, é 42999920018. E aí você marca a sua consulta, faz que nem a mãe do Natan fez, depois o Natan veio, para que, às vezes, e eu tenho alguns clientes, jovens e adolescentes, que também tiveram dificuldades enormes na escola. Nunca falando que tem a ver com a escola, com professores, também não falando que tem a ver com os colegas alunos, tem a ver com a pessoa em si. Então, a gente nunca vai estar falando sobre algo que nem quando a Solange estava falando aqui sobre a filha dela. Nós não estamos falando sobre o lado da medicina, o lado do psiquiatra, ou coisa assim. Nós estamos falando a mãe Solange. E hoje nós estamos falando do Natan, nas suas dificuldades, como que ele foi resolvendo essa vida. E aí já são 4 anos de alegria. Natan, como foram esses 4 anos? Foi só evolução, vamos dizer assim, porque foi uma evolução atrás do outro. Primeiro, quando eu entrei num novo colégio, né, foi maravilhoso, foi assim, primeiramente foi pessoas novas, pessoas, né, diferentes, fiz amizade com todas elas, e uma delas, né, eu tenho amizade até hoje, e são uns amigos muito dedicados, são uns amigos muito bons. E quando entrei lá,
Claro que veio alguns bullying e você concordou com eles. Eu concordei. E daí parou. Depois sim, ninguém mais parou. E todo parou, né, de fazer os bullying. Aí foi melhorando as minhas notas, foi melhorando meu desempenho na sala de aula. Os professores perguntavam algumas coisas e eu respondia. O que antes você não fazia. Exatamente, eu era o quieto da sala. Antigamente eu era o sozinho da sala. Nossa, olha só, gente, do sozinho da sala para a evolução da alegria. Exatamente. O que você falaria para um aluno que tem problemas na sala de aula? O que você faria para esse colega? Olha, só não dê atenção para eles, porque é isso que eles querem. É isso que, tipo, você tá lá sofrendo bullying, não fique falando assim, viu, não sei o que, pare com isso, eu não gosto disso. É isso que eles querem. Só dê atenção de chegar, opa, cara, o que você precisa? Se eles não querem nada, volta para o lugar. Não precisa ficar assim, lá, ficar lá de boa. Fica lá, e aí, tudo bem com você? É isso. Deu um bullying, joia, falou 4 olhos, tudo bem. Exatamente. Ou você tem alguma outra deficiência. Eu atendi uma vez uma pessoa que tinha uma perna mais curta que a outra. Ó, tá faltando um pedaço da tua perna. Sim, tá faltando, que joia. Assim eu sei interpretar meu corpo diferente. Então são formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Exatamente. E os pais, então, que observem mais, cuidem mais, sim, porque é um sofrimento. Se a gente não ia dar uma olhada nisso, talvez hoje ainda você estaria nesse sofrimento. Exatamente. Eu estaria sofrendo por bullying. E por causa do Lourdes Maria, eu fiquei sabendo como é que eu posso lidar com esse bullying. E eu agradeço muito a ela. E a favor dele contra os outros não adianta. Tem que ir a favor dos outros. Nem que na hora você tem vontade de dar um muro, você diz joia. E vai indo assim. Continua e você se liberta. Exato. Obrigada por você ter vindo. Com certeza. Com certeza muitos ouvintes vão gostar, vão se colocar. Entre em contato comigo dizendo o que vocês acharam desse programa, do Natan. E obrigada, Natan. Eu que agradeço. E eu digo uma coisa, faça com o seu cara, Lourdes Maria. Eu apoio. Opa, não estava esperando essa, mas tá bom, olha, gostei. Então vamos lá, obrigado por mais um programa, obrigado Mauro, uma boa terça, uma boa semana e até terça que vem. Tchau. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ver livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Meio-dia.